Bom dia pessoal, nosso caminhando e conversando de hoje, estamos aqui comemorando nossos 400 inscritos. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre a imigração, coisas que você deve ter atenção quando você for para algum país. Eu vou relatar a história de dois imigrantes ou dois mochileiros que emigraram para a Austrália em específico. Vou estar relatando a experiência deles, o que aconteceu com eles e o que você tem que tomar cuidado para você não cair numa armadilha e aí acabar voltando para o Brasil antes do tempo e sem necessidade, né? Então vamos para o início da história. Tudo começa quando... Deixa logo esse carro passar. Quando eles decidem ir para a Austrália, né? Lá eles veem uma série de fatores de observação. Eles não são imigrantes de primeira viagem. Eles já moraram na Irlanda um tempo grande. Então essa moradia deu uma experiência para eles. O nome do canal do Mundo A2. Eles foram para a Islândia, moraram um ano. Depois de um ano lá, quando estavam estabilizados, criaram um canal no YouTube e começaram a relatar como era a vida de brasileiros na Irlanda. E a partir dele, muitas pessoas começaram a ir para lá e começaram também a ir para algumas cidades, né? Porque quando você vai para a Irlanda, ela é uma ilha. E lá você tem diversas cidades. Eles escolheram uma cidade mais pacata, ou seja, uma cidade mais tranquila, chamada Limerick, que hoje não é bem essa realidade lá, que a imigração brasileira aumentou bastante lá nessa cidade. A cidade de porte pequeno, não tem muito lá e tal, mas viveram bastante bem lá. No tempo que viveram, os dois trabalhavam, né? Não colocaram regras para o tipo de serviço e aí voltaram para o Brasil. E aí lá começaram a fazer testes para um visto que tem, como é que diz, na Austrália. E nessa aplicação, se eu não me engano, não me recordo direito, é o visto Holiday Vision, uma coisa assim. Que para o Brasil só tem disponibilidade 500 vistos. O Japão é 5.000. O Japão não, para a China é 5.000. Para outros estados lá é 2.000. Mas o Brasil ainda está engatinhando ainda, né? Só tem 500 vagas por ano. Ou seja, eles aplicaram no ano passado. O cara passou ali com uma corda, o carro ali arrastando no chão, se enrola no pneu, pode dar um prejuízo grande. Então, o que aconteceu com eles? Conseguiram o quê? Conseguiram, para vocês terem uma noção, eles conseguiram passar no visto, essas 500 pessoas, mas aplicaram já desde o ano passado, uma vaga que estaria disponível este ano. Como é que funciona esse tipo de visto? É bem simples o funcionamento, né? Ele vai ter uma série de regras. Eu não vou entrar no demérito, vou explicar só quando você é aprovado o que você precisa fazer para você ficar lá, né? Lembrando, a Austrália é um dos lugares onde tem os maiores salários mínimos, mas também que ela é por hora, as hospedagens, as coisas também, a alimentação é bem cara, né? Uma coisa acompanha a outra. Não é lá, o salário é bem alto e o custo de vida é baixo. Lá é tudo alto. E nesse visto você tem que fazer pelo menos 3 meses de trabalho em áreas remotas. Você tem que procurar uma área remota, ou seja,
aquelas cidades que ainda são bem menores, que são pequenas e que estão em desenvolvimento para você trabalhar. E aí você ir trabalhar lá, que aí você é uma coisa de 3 meses, mais ou menos, para ser 88 dias. Então nesses 3 meses, 4 meses que você fica, que você gosta da cidade, você fica atento a uma situação. Qual é a situação? Quando chegar no lugar, arrumar a vaga de emprego. E aí tem alguns tipos de trabalhos que você pode pegar. Para esse eu vou estar comentando. No caso desse casal, o que eles fizeram? Chegaram, ficaram na capital, em Brisbane, que é uma cidade litoral, tal, aquela coisa. Chegaram, começaram a trabalhar no delivery. Ah, eles tinham carro? Não. Alugaram um carro, porque eles fizeram uma pequena reserva de emergência. E aí alugaram um carro. E aí estavam fazendo delivery, né? Fazendo entrega de comida por um aplicativo chamado Nordeste, que a gente fala, mas lá é outro nome. Aí, para fazer essa primeira renda. E logo quando eles chegaram lá, logo na primeira semana, eles já conseguiram fazer uma coisa bem interessante, que foi o que? Arrumar emprego, né? Já tinha experiência, já tinha inglês, já tinham trabalhado em hotéis como na parte de camareiro, né? De camareiro lá, de limpeza, house clean e tal, limpeza de casa. Então, chegaram lá, aplicaram, passaram logo. No primeiro dia, tal, já começaram a trabalhar e no delivery também, para completar a renda, porque normalmente esses empregos eles te dão tipo um certo horário de trabalho. Como você recebe por hora, o dia que você não vai trabalhar, você não recebe. Tem que botar isso em mente. Ah, vou emigrar aqui no Brasil, não trabalhei, mas aí vou receber aquele dia. Não. E aí, quando começa as coisas, como é que diz? Der errado e eles nem perceberam. Aí, como assim der errado? Eles tinham lugar para morar? Tinha. Era um preço acessível? Sim. A alimentação deles estava lá boa? Tava. Estavam ganhando o suficiente. Estavam ganhando mais que o suficiente. Não estava dando para juntar um dinheiro. Como eles já tinham um valor guardado, então eles começaram a olhar carros. E aí o negócio ficou massa. Porque começou a dar tudo certo. Os dois começaram a arrumar trabalho, os dois dando um delivery. Aí chegou o carro lá, compraram um carro lá novo, todo ok e tal, automático, né? Aquele padrão da Europa, uma faixa de uns 20 e poucos mil dólares lá, menos do que 30 mil dólares novo. Um carro aqui no Brasil seria quase 250 mil, pode-se dizer. Carro bom e tal. Disse agora não vai pagar mais aluguel. Pagou o carro porque estava dentro da expectativa dele. E lá acaba se tornando uma questão de necessidade, dependendo de onde você morar. Principalmente a questão do trabalho. E aí eles pegaram e quando você chega lá, a primeira coisa que tem que fazer é entrar nos grupos de Facebook, participar dos grupos de Facebook do pessoal lá, saber o que o pessoal tá conversando, procurando lugar, né, para poder fazer. E aí eles pensaram, pô, já temos um carro, temos um trabalho, temos um dinheiro na conta ali guardado, um valor razoável, então vai dar certo. Vamos logo procurar uma cidade que seja remota, que precise de mão de obra. Chegando lá, nós vamos procurar o serviço que ninguém quer, que é serviço de fazenda, serviço de camareiro, de hotel, de garçom, de não sei o que. E dá-lhe assistir vídeo de lá do pessoal, dá-lhe
fazer todo esse processo e disse, não, agora deu bom, então vamos. E aí saiu da cidade que eles estavam, que era em Brisbane, para uma outra cidade que eu não me recordo o nome diferente. Que para chegar lá era 3 dias. 3 dias porque eles não queriam viajar à noite, só durante o dia, porque as rodovias de lá não tem costume fazer essas viagens grandes. Tinha acabado de comprar o carro. Canguru na Austrália tem bastante, passa nas rodovias muito, tem muito acidente com canguru. O que deixou eles tristes foi a questão do ver um canguru e foi num acidente. E aí, o que eles fizeram? Agora não tem mais jeito, né? Então a gente vai ter que... Vamos ter que ir para essa cidade mesmo lá. É uma cidade bem distante. Porque assim, todo o litoral da Austrália é uma coisa. E lá pro centro é mais deserto. Aí lá eles vão para essa cidade, vão procurar. E tipo, eles já estavam aplicando para fazendas. Só que não passava. E quando passava, o pessoal entrava em contato, né? Tinha vaga lá e disse, é para o quê? Aí eles pegaram e disse, não, é para mim e para minha esposa, né? Ele falando lá, é para o casal. Não, para casal não tem não, mas tem vaga para homem e para mulher. E aí, nessa brincadeira, é que as coisas acontecem. Por quê? Quando eles saíram de lá, eles tinham que viajar durante o dia, parar em alguma cidade, procurar um hotel para passar a noite. E beleza. Aí passou meio dia, segundo dia, terceiro dia, chegaram na tal cidade. Começou a dar os problemas. Primeira coisa, não estava achando casa para morar. Tava ficando em hotel. Então você sabe que hotel é caro. E mesmo estando na baixa temporada, eles tinham que ficar, por exemplo, 2, 3 dias no hotel. E aí já tinha que mudar de cidade. Ou de cidade não, já tinha que mudar de hotel, tinha que procurar outro hotel, porque as vagas eram por tempo limitado. Você não podia alocar por uma semana, um mês, para poder ter os gastos calculados. Outra, chegou nessa cidade lá que eles foram, o delivery não funcionava. E outra, esse negócio de você ficar em hotel pagando em dólar é extremamente caro. E saindo todo dia para aplicar, meu amigo. Eles falam todo dia sair para aplicar o visto, procurando vaga de garçom, de não sei o que e tal. E aí se depararam com um grande problema. Problema número 1. É uma cidade que o povo já estava acostumado. Aí pessoas querendo, mochileiros que eles falam, querendo vaga de 88 dias. E aí o pessoal não quer uma pessoa a recrutar, trabalhar 88 dias. E aí depois quer 3 meses, vamos botar 3 meses. Trabalhar 3 meses e aí a pessoa sair de lá e ter que fazer o processo seletivo, que é uma pessoa para ficar logo definitivo. E numa das entrevistas falou, vocês já são o terceiro casal de mochileiro que vem pra cá só nessa manhã procurando essa vaga. E aí foi onde que eles viram esse problema. O outro problema foi o seguinte, foi que eles competiam com os locais. Por quê? Porque você é da cidade, você vai querer dar oportunidade para quem você conhece, não para um desconhecido. E outra, muitas pessoas fazem esse serviço. O pessoal pensou que não, que na cidade grande ninguém quer fazer serviço de hotel, house clean, porque chegaram em Brisbane lá, trabalharam num hotel, estavam trabalhando no hotel, no delivery, e já apareceu outro emprego, já estavam trabalhando em outro emprego, e as coisas dando certo.
E até o momento, a única coisa que eles se deparavam era com a seguinte situação: na cidade, não arrumando emprego, só em hotel, gastando em dólar, né? Ou seja, o custo muito alto. E aí tinha a segunda concorrência, que era mais forte, que era o quê? Que era os júniors, ou no caso, os jovens, né? Que é de 14 até 18 anos. Lá na Austrália, quem tem 14, 16, 17 anos, eles trabalham, né, tipo meio período e só recebe metade. É tipo um jovem aprendiz do Brasil que trabalha só meio período e recebe meio salário. Então, para quem é trabalhador local, numa cidade, digamos, remota, que eles falam que é mais desértica, é mais difícil ali, não tem tipo turismo, essas coisas, é mais complicado, né? Então, os locais preferem ter um filho fulano, ciclano, beltrano, vamos contratar eles, porque é melhor contratar 4 juniores do que eu contratar 2 adultos. Se eu posso botar 4 para trabalhar, e aí eu boto só um adulto para supervisionar. Porque aí no caso lá deles, eles não teriam que pagar. Vamos ver aqui para onde é que nós vamos entrar. Vou entrar para cá. Eles não teriam que pagar um salário integral. Aí lá naqueles fast food, McDonald's, essas coisas e tal, é muito comum você ver os juniores, os meninos novos lá trabalhando 4, 5 e um gerente que seria de 19 anos tomando de conta, sendo que praticamente faz o mesmo trabalho, é local, ajuda a economia a rodar e sai muito mais barato a hora deles. E aí eles se depararam com esse problema. E aí começaram a pesquisar nos grupos do Facebook, o dinheiro acabando, aquela agonia tal. E aí eles não tinham reserva de emergência, eles só estavam indo com o dinheiro na conta, porque já tinham comprado o carro. Com o dinheiro na conta, o dinheiro já estava acabando. Então eles, vamos fazer o que agora? Aí falaram a cidade tal. Olha, a cidade dá não sei o que nos grupos. Todo mochileiro que eles encontraram, porque se encontra em todos os lugares, né? Chegou lá e aí perguntou os mochileiros: ei, vem cá, explica aí essa história. Como é que a gente... Quando é que a gente vai? Ó, tem a cidade tal, todo mundo vai pra lá. Todo mundo tá indo pra lá pra fazer o primeiro visto lá, esses 88 dias. Concluiu, corre e vai pra... E aí vamos pra cidade. E aí beleza, pegaram o carro e foram ir para a cidade. Então tava indo pra cidade, sair da cidade que foram pra outra. Uma coisa que acontece lá muito normal. Normal é que as rodovias elas se alagam e você fica ilhado. Tem essa situação que eles não pesquisaram, não sabia. Descobriram lá na prática na hora do perrengue. Então eles ficaram na cidade e tal. E é o seguinte, eles conversaram entre eles: vamos ficar aqui, vamos ver se arruma qualquer trabalho que seja aqui. E aí depois a gente segue, né? Segue viagem para essa outra cidade lá. Pois aí ligaram o aplicativo de delivery lá. O aplicativo funcionava. Aí começaram a trabalhar incansavelmente lá no delivery. Assim, outra coisa que eles fizeram também foi o seguinte: tiraram o drive license. O que é o drive license? É uma licença que você tira, que é a carteira de motorista de lá, né? Se você tiver essa carteira de motorista da Austrália, já você tá com os pontos, tá com inglês, tá com outro pontinho. Se você não tiver carteira, você não tiver inglês, é melhor você nem ir, porque você pode penar bastante. Uma das coisas que faz diferença é inglês. Estude inglês, aprenda inglês,
ele pode mudar a sua vida. Pois bem, aí eles pegaram e começaram a dar certo, trabalhando ali. Só que aí tava uma correria muito grande pelo seguinte motivo. Lá no delivery que eles estavam fazendo, né? Eles tinham que trabalhar o dia todo. Só que os hotéis lá que estavam arrumando, tipo, ele arrumava lá. Aí conseguia passar uma noite. E aí quando era de dia, que você poderia, já tem que arrumar as malas tudinho, porque o check-in é 10 horas da manhã, nos hotéis. Já tinha que sair com as coisas tudo para poder trabalhar no delivery. E aí o delivery salvou eles. Melhorou a condição deles. Por quê? Eles já conseguiram receber muito mais do que na capital, em Brisbane. Tá ganhando bem mais. Essa cidade deu boa para eles lá, não me recordo o nome. Só que a hospedagem é que está sendo o trabalho. Aí, e essa brincadeira aí já estava indo em 2 meses já. Eles lutando. É por isso que eu falo. Pesquise o país quando você quer ir. Monte a sua reserva de emergência. Uma reserva de emergência decente. Veja lá quanto é que você vai gastar por dia. Veja questões de hotel. Porque você pensa que vai como eles. Ah, mas deu tudo certo. Deu certo na capital. Porque já tinha experiência, já falava inglês. É a experiência que eu falo é em trabalho, né? De hotel. E também em restaurantes, coisas, house clean e tal. Então, rapidinho eles arrumaram emprego na capital. Quando eles foram para outras cidades, as pessoas lá, nessas cidades que seriam mais remotas, né, mais afastadas do litoral, o pessoal gosta de trabalhar, o pessoal não tem preguiça, não quer saber não. Tá aparecendo, o pessoal tá fazendo o serviço mesmo. Diferente do litoral, que é mais expansivo, essas vagas. Outra dificuldade foi a moradia, porque tava todo dia, tipo, passava 3 dias no hotel, aí mudava, aí passava mais um dia, aí tinha que sair, e aí, por conta desses percalços, eles não tinham cabeça de gravar vídeo. Quando arrumaram um lugar, uma casa, para pagar, e outra, observação, bem importante agora, as contas na Austrália é por semana, não é por mês, que nem no Brasil. Você paga tudo, é por semana. Você paga, se você alugar uma casa, o aluguel é por semana, a luz, a água, o gás normalmente é encanado. É tudo na semana. E, diga-se de passagem, é extremamente alto esses custos. Então, a pessoa tem que ficar atenta para poder não vacilar nesses custos de habitação. E aí agora deu certo para ir lá por causa do delivery. Já conseguiram arrumar um emprego, se não me engano, de meio período, ganhando alimentos, só que estão concluindo a renda deles com o delivery, né? Que é o que foi que ajudou a pagar as contas, pagar as coisas lá tal deles. Então é muito importante você estar atento a esses fatos, porque você pode ser prejudicado só por uma falta de atenção. E pode procurar aqui no YouTube mesmo, que você vai ver várias pessoas que veio, não tinha uma reserva de emergência, e aí acabaram tendo que voltar para o Brasil, tendo que pedir dinheiro emprestado. Às vezes acaba até virando morador de rua, porque não tomou. Porque você tem que pensar, pô, e se eu ficar lá, eu não arrumar emprego na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros 2 meses, às vezes até 3 meses, e aí você só gastando, você saiu com o dinheiro em real do Brasil, e lá você está gastando em dólar. Então, tipo, a cada praticamente R$ 6 que você tem, é R$ 1, né? Porque o dólar tá 5 e pouco, fica variando, mas imagina, a cada R$ 5 só vale $1. Tu chega lá, vai pagar um quarto de hotel, uma noite,
num lugar que é remoto, pagar $100. Tu vai pagar tipo 500, mais de R$ 500, R$ 600 num aluguel. Aqui pro Brasil isso é uma loucura, mas pra lá é uma coisa normal. Mesmo que fosse 50. Agora tu imagina só dinheiro saindo sem entrar nada. Então, pô, vou deixar 2 vídeos aqui pra você assistir. Vou deixar 2 vídeos pra você estar assistindo aqui. E comenta se eu esqueci algum ponto importante na hora da imigração, né? Isso aí foi mais um relato desses 2 mochileiros que eu vou falar. Eu achei bem interessante quis trazer aqui.